E eu não sei vocês, mas é esquisito ficar nervoso quando não depende de quando tem dia de prova, eu fico nervoso porque depende da minha performance, mas no dia da eleição, né, se eu digitar mais rápido, mais devagar, vai dar o mesmo resultado, né? Mas eu ainda assim sinto bastante isso de pensamentos, coisas que vão passando, e eu começo a sentir o peso da responsabilidade. Eu acho que talvez é isso que vem, essas coisas que fazem refletir. E eu comecei a pensar que dias de escolha, dias de eleição, que a gente carrega muita responsabilidade, não porque o que a gente faz tem um efeito tão grande, mas porque o que a gente faz é muito importante, me fez perceber que todas as coisas na nossa vida que a gente passa dependem dessas escolhas, dependem de pensar e considerar essas consequências. E semana passada eu estava conversando com o pastor Joel e ele lembrou que eu tenho um jeito meu de pregar, e eu acho que eu estava pensando, esse ano eu tenho me preocupado bastante com isso, com a pregação, porque a gente sabe que não é sobre, eu tenho que fazer uma performance melhor ou pior, é ministério, mas ainda é adoração, mas eu gostaria de ter uma adoração mais excelente, e eu gostaria de que o ensino fosse bom para que as pessoas também percebessem. Então, eu penso em como melhorar, e eu acho que, na minha cabeça, eu comecei a achar em algum momento que melhorar talvez fosse dominar todos os jeitos de fazer dos outros também. Então, se meu pai faz de um jeito diferente do meu, eu vou tentar pregar que nem ele, ficar bom nisso, mas depois eu paro de pregar daquele jeito, porque eu tenho o meu. E daí eu comecei a ficar muito confuso, e eu comecei a me perder. Eu já não sabia mais como fazer, eu sentava para preparar a pregação, eu não sabia por onde começar, porque eu não sabia mais como fazer, eu não tinha mais uma direção, porque eu estava tentando em todas, né? E então, essa semana eu vou tentar falar na minha língua nativa. Eu não sei se vocês vão notar a diferença, mas para mim soa mais natural quando eu percebi que eu não sou talvez uma pessoa que tem uma oratória de discurso muito eloquente ou outras coisas, ou um jeito muito simples e fácil, mastigável de entender as coisas. Pelo menos quando eu me escuto, eu não entendo dessa forma. Mas eu me considero um contador de histórias mais do que um pregador. E se o contador de histórias e o pregador, os dois são cristãos, para mim está valendo igual. Então, eu vou contar a história. Desculpa, gente. E histórias, para mim, tem a ver... A gente, às vezes, pensa drama simplesmente como coisas difíceis, crises que a gente tem, e também são. Mas, no cinema, a gente aprende um negócio que chama a jornada do herói. É a forma como eles constroem as narrativas, que o drama que o herói está passando. Sempre a gente, na redação de escola, aprende introdução, desenvolvimento e conclusão. Parecido com isso, tem 3 atos, tem todo um modelo que acontece, você apresenta o herói ele entra em crise porque acontece alguma coisa que tira ele do momento de... Como chama aquilo? De estabilidade, aí ele passa pela crise, ele tem um momento baixo, ele tem uma luta consigo mesmo, e daí, em algum momento, ele resolve essa luta, ele vai enfrentar as coisas que ele tem que enfrentar, e termina com um tom positivo. Existem histórias dramáticas que terminam com, a gente fala assim, final triste, mas o tom positivo é para a narrativa, né? Não é que a gente vai ficar feliz por causa disso. Mas, enfim, todas as histórias seguem muito parecido, e todas as histórias mesmo. Se eu for pensar na minha caminhada de pregação, segue isso. Eu comecei tentando descobrir quem que era eu pregando, o que era pregação, o que era falar coisas de Deus, o peso dessa responsabilidade. Depois eu entrei numa crise porque eu vi diante de mim muitas opções, e daí, dentre elas, eu tive que me encontrar, sabendo da identidade que eu tinha, e quando eu tomei uma decisão de caminhar por um trajeto, as coisas começaram a dar mais certo. Quando eu comecei a enfrentar os meus medos, inseguranças e outras coisas, porque eu tinha uma convicção, eu comecei a conseguir ter prosseguimento. Talvez a minha jornada na pregação ainda não acabou, mas ela está passando por essas coisas. E a nossa vida é muito parecida com isso.
Eu não sei se a minha história gera empatia com todo mundo, porque talvez nem todos preguem ou falem em público ou consigam ouvir. Então, eu sempre conto outras histórias. Eu ia pegar outro negócio, mas eu achei meio difícil. Daí eu pensei, que filme, porque eu gosto de falar de filme, que todo mundo já assistiu. E daí eu pensei, Disney, porque todo mundo assiste Disney, senão eles não teriam tanto dinheiro. Então, um filme que é muito, muito, muito bom, chama Rei Leão. Vocês já ouviram falar? Porque, sim, né, por favor, é muito antigo, não o atual, né? Mas o Rei Leão, ele é uma história muito interessante, porque tem os bichinhos lá, mas ele é inspirado em uma peça, um drama de Shakespeare que chama Hamlet. E os dois são inspirados por uma história que talvez, não sei se vocês já ouviram falar, chama O Filho Pródigo, tal, tem num livro meio oculto, Bíblia, né? E ele tem umas coisas interessantes lá no meio, umas verdades chocantes para a nossa vida, inspiradoras também. Na história do Rei Leão tem o personagem principal, ele é o Simba, e como toda narrativa, como todo cinema, ele tem um drama. O drama do Simba é que ele nasceu filho do rei, e se ele é filho do rei, ele é príncipe. E isso é hoje, amanhã ele será rei também. Isso eles conversam no começo da história, isso é a primeira parte, a apresentação do personagem. E daí depois ele passa por outras coisas. O Simba, o pai dele morre, e daí ele foge de casa, ele entra na crise dele, ele perde a identidade e vai continuando a história. Eu queria comparar isso com o nosso drama da nossa vida cristã. O drama da vida cristã é o que eu chamei de drama da santificação. A gente tem o começo na nossa vida cristã, chama a conversão, a gente olha para Jesus, a gente diz que crê, a gente começa a ter uma caminhada junto com Ele, e a partir desse momento que parece que está tudo feliz, vem a caminhada da santificação, que tem muitos obstáculos e desafios, nem todos eles são tristes, mas todos eles são coisas que a gente passa, coisas que a gente tem que tomar decisões com responsabilidades. Então, sobre isso, eu gostaria de refletir, o texto de hoje, só para eu não esquecer de ler, está em 1 Pedro 1, de 13 a 21. O pessoal vai colocar ali. Eu vou ler na versão NVI. Está escrito o seguinte, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês me chamam de Pai, chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nesse texto a gente vê Pedro está falando aos cristãos, que ele chama de santos, para serem santos. O crente ele tem que ser santo porque o Deus do crente também é santo. E é muito interessante ver que na Bíblia a comunidade de fé, os cristãos, as pessoas que estão lá, a gente chama de irmãos, a gente chama de galera que vai na igreja, eles são chamados de santos. Não só uma pessoa que às vezes a gente fala assim, nossa, seu pecador, né? Quando a gente está incomodado com alguma coisa. Mas as pessoas não são tratadas pelo que elas têm de ruim, mas pela possibilidade do que elas teriam de bom. Porque a gente não tem santidade por conta própria, a gente vai falar disso, mas Deus, que é o nosso Deus, nos santifica. Então, contando a nossa história. O primeiro ato eu chamei de a realidade cristã. A partir do momento que a gente vive uma realidade que não é mais uma realidade qualquer, mas a gente chama ela de cristã porque a gente segue um cara que tem o título de Cristo, o ungido de Deus, escolhido de Deus para trazer a salvação, cujo nome é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente crê nele, a gente decide viver de acordo com os passos dele, somos chamados de discípulos de Jesus.
E o cristão, ele, além de ser aquele que segue a Cristo, ele também é chamado de filho obediente de Deus. Como está escrito aqui no versículo 14 do texto que a gente leu, está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Isso é uma referência à nossa caminhada antes de começar essa jornada. Os desejos de outrora eram os desejos antes da gente começar a viver a nossa vida cristã, que eram na ignorância, e por isso ele é chamado aqui de coisa, ele é considerado como alguma coisa ruim, e por isso a gente tem que ser obediente para fugir dessa forma de vida que a gente tinha. Então aqui ele está fazendo uma apresentação. Nós somos filhos obedientes de Deus. Não somos só filhos, mas somos filhos obedientes. Portanto, vivemos de acordo com o que nos é ensinado. E somos diferentes do que éramos antes de sermos filhos. A nossa apresentação é a primeira alegria da vida do cristão. Quando a gente se converte, eu não sei porque muita gente aqui se converteu novo, se lembra dessa experiência com muitos detalhes, mas pelo menos a gente sabe que quando a gente pensa em Jesus é uma coisa empolgante para aquele cristão que entende, para aquela pessoa que entende muito bem a sua miséria e depois se converte, sente uma alegria fenomenal, porque percebe que existe salvação para o seu ser todo errado, porque a gente erra, a gente falha, a gente é rude com os outros quando a gente está tentando ser gentil, a gente não é perfeito, mesmo quando a gente tenta fazer coisas que não tem nada a ver com bom ou ruim, simplesmente com ser bem-sucedido ou não, às vezes não dá certo. E é desesperançoso viver uma vida assim, mas quando a gente vive a vida com Deus, não é mais. O nosso mundo seguro, ele inicia quando a gente encontra com a salvação, mas ele começa a ser abalado quando a gente percebe um negócio terrível, que é, a gente percebe que por mais que quando a gente crê em Jesus, a gente está livre da condenação do pecado. Ele diz que tem um inferno para aqueles que são pecadores e para aqueles que se arrependem e creem, tem o reino dos céus. Mas a gente está livre da condenação, porém, a gente percebe na nossa vida diária que a gente não está livre da possibilidade de pecar. Quando a gente ouve história das pessoas que fazendo coisas que a gente fala assim, nossa, você era assim pequeno? Muitas dessas vezes a pessoa pequena também era crente, mas era uma versão crente diferente da versão crente de hoje, porque a diferença entre isso é o tempo que Deus trabalhou na vida desse cristão. Estou fazendo referência ao Telzinho criança da mensagem passada, mas eu criança também era uma pessoa bem complicada. Mas o drama da santificação é terrível, porque quando a gente percebe que o nosso ser quebrado não foi restaurado porque somos crentes, agora que eu virei cristão, sou perfeito, não é assim que acontecem as nossas coisas. Eu não parei de errar, eu não me tornei uma pessoa perfeita de um dia para o outro. Quando eu sou cristão, eu simplesmente encontro a saída desse erro. E a saída desse erro é pedir desculpa toda vez que eu errar, tentar errar menos e ainda assim nunca zerar. Porque se eu fosse perfeito, seria ultrajante para dizer que eu estou tentando ser Deus. Eu estou tentando ser parecido com Deus e não Deus. E a gente tem que tentar ser santo. A Bíblia não fala assim, seja meio santo, seja um pouquinhozinho que nem Deus. Deus é aqui, você tem que ser aqui. Ele fala, Deus é santo, então você tem que ser santo. Você não é santo desde o começo, mas você tem que mirar no alvo que é Deus, tem que tentar viver uma vida que nem Jesus Cristo viveu. Não adianta dar aquelas desculpas de, não, mas Jesus era Jesus, né? Por isso ele conseguia. Eu não sou Jesus, então eu não preciso fazer igualzinho. Não, mas eu não sou Jesus, que conseguia de primeira, então eu vou tentar, e tentar, e tentar, porque alguma hora Jesus vai falar assim, você está um pouquinho mais parecido comigo, e eu gosto disso. E a gente tem que gostar disso também. Mas é difícil ser impecável, porque a gente não tem essa qualidade por conta própria. Essa qualidade que Pedro chama de santidade, chama de ser santo. Está escrito no versículo 15, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso estava escrito na lei de Moisés, no Pentateuco, que eles chamavam de Torá. Era a lei que guiava o povo, eram as palavras que o próprio Deus tinha dito para eles entenderem como é que um cristão, no termos da época, o judeu, o santo, deveria viver. Ele deve viver de acordo com o que Deus ensinou, e o que Deus ensinou estava escrito naqueles 5 livros, que para eles eram rolos, ou palavras, porque eles liam também, né? E isso estava escrito em Levítico 19, de 1 a 2. Disse assim, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel,
sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Parece que eu peguei um versículo só, mas Deus repete isso muitas vezes, em Levítico e no Pentateuco. Deus repete que Ele é santo porque tudo que Ele nos pede para fazer, Ele dá justificativa de que Ele é santo. Tudo que Ele nos pede para fazer, que não dá para fazer, Ele fala, porque eu sou Deus. Parece aquela justificativa de criança, né? Fala assim, por que você quer? Porque sim. Né? Mas Deus responde desse jeito, Ele é o único que pode, né? A gente tem que aprender a parar de fazer isso. Mas quando a gente pergunta, nossa Deus, por que você quer que eu viva de uma forma tão perfeita? E Ele fala, porque eu sou Deus, e eu sou perfeito. Você não queria se relacionar com alguém perfeito? E quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente estava conversando, eu estava conversando com quem? Dais, que é a Vitória, o Heitor e a Gi, que eles estavam ficando parecidos um com o outro, porque vão se relacionando e vão passando o tempo junto. Então, o Heitor, que tinha aquele jeito de tiozão, a Gi, que era jovem, começou a ficar cada vez mais tia. É culpa tua. Ou benefício, né? Maturidade, gente. É uma coisa positiva. Mas é legal que quando a gente se relaciona, a gente fica parecido, sem mesmo se esforçar às vezes. Então, imagina se a gente se esforçasse, quanto a gente chegaria. Não basta só deixar o tempo passar. Está escrito que a gente tem que fazer em tudo o que a gente faz. A gente tem que prestar atenção nas nossas ações. A gente tem que prestar atenção nos detalhes também, na nossa motivação. E daí vem aquela dificuldade que a gente comentou, a tentativa de se tornar santo. Se a gente for ver com os termos do Rei Leão, era depois que ele fugiu de casa e ele estava vivendo uma vida distante do povo dele, ele não sabia que o povo dele estava passando por dificuldades, porque ele fugiu, ele não queria ver os problemas que ele tinha anteriormente, o leão, o Simba, né? Aquele de cabelo vermelho. E ele começou a viver um estilo de vida que, no filme, eles chamam de Hakuna Matata, né? Que a literatura chama de Carpe Diem, que os cristãos chamam de hedonismo, né? É tentar aproveitar a vida, tentar viver os prazeres, tentar viver o que está na sua frente sem se preocupar com as coisas ao seu redor. Porque se eu não consigo resolver meus problemas, eu posso ignorar que eles existem. E eu vou parar de sofrer por um tempo. Só que quando os problemas voltarem, eles vão estar piores, porque eu não vou estar mais capaz de lidar com eles. Eu nunca fui capaz de resolvê-los. Mas se eu paro de enfrentar os meus problemas, eu não vou nem saber por onde começar. Se eu tento fazer mensagem de todos os jeitos, eu esqueço o que era que eu tinha que fazer. Se a gente fica no caminho, pode ser que o problema ainda seja maior do que a gente, mas a gente vai ter coragem de enfrentar o nosso problema. E em 8 momentos da Bíblia, está falando sobre como a gente enfrenta esse problema de eu quero viver a minha vida, mas eu tenho que viver de uma forma diferente, da forma como Deus ensinou. Deus, Ele diz que Ele nos santifica. Em Levítico 28, está escrito, obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. 8 vezes na Bíblia está escrito isso, 7 em Levítico, 1 em Êxodo. Deus, Ele fala para a gente obedecer, fala para a gente seguir os decretos dEle e praticar essas coisas. E Ele fala, porque eu sou o Senhor, né? Que nem aquele porque sim que a gente falou antes, mas que eu santifico vocês. Vocês que não eram santos se tornam santos. Não só pecadores se tornam salvos, que nem quando a gente se converteu, mas qualificados para a sujeira do mundo, igual a qualquer coisa que a gente achava que a gente merecia, se tornam limpos, se tornam puros, se tornam dignos de falar as coisas que a gente fala para Deus. Imagina que ultraje alguém todo sujo se apresentar diante de um rei e tentar elogiar ele. O rei vai falar assim, para de cuspir na minha cara, sua baba é suja, você é sujo. Né? O cara se toma banho, usar aquela roupa bonita, o rei vai falar assim, não, vem, porque eu mereço isso. Né? O rei dos céus é muito maior que um rei qualquer, para merecer muito mais, e ele é muito mais santo do que a nossa sujeira, das palavras que saem dos nossos lábios, a gente mereceria. A gente não conseguiria nem cantar o louvor para Deus se não fosse por Ele nos santificar, nos purificar, nos consagrar, nos tornar dispostos a estarmos entregues a Ele. Ele fala que Ele nos santifica 8 vezes. A Bíblia gosta de repetir, mas é estranho quando ela repete exatamente, palavra por palavra, a mesma coisa. No seminário, a gente aprende que quando a Bíblia repete os negócios e a gente considera irritante, na verdade, significa que é importante. Não era para rimar, saiu sem querer. Mas está escrito aqui, obedeçam e pratiquem. Se a gente não sabia qual que era a chave, qual que é o segredo de fazer tudo certo? Qual que é o segredo de viver santo? De passar por essa jornada da santificação?
obedecer e praticar. Obedecer, na Bíblia, a gente aprende que tem a ver com o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando eu temo o Senhor, eu tenho reverência por aquele ser poderoso, altíssimo, Rei dos céus, Rei da terra, Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Eu obedeço, eu faço o que Ele fala, porque eu falo, mano, diante dele eu não consigo, eu fico até com medo. Não é só reverência de, nossa, respeito. Eu tenho medo, porque treme, porque tem trovões, porque ele é muito maior do que caberia nesse quadradinho que a gente chama de templo, mas o templo do Espírito é muito mais do que só isso, porque o Espírito Santo é muito mais do que só 6 paredes, né? Mas a nossa caminhada de santificação é possível porque nós somos santificados por Deus, nós somos purificados por Deus, e para o Simba, ele não conseguia, da mesma forma que a gente não consegue sair do nosso buraco sozinho. E ele também tinha alguma coisa que o possibilitou sair. Primeiro foi o problema bater a porta, né? Veio a... Eu esqueci o nome da amiguinha leoa dele. A Nala. A Nala veio e falou assim, tá tendo problema. E ele disse, não vou. Não resolveu ele descobrir que tinha problema. Quando a gente se converte, a gente descobre que a nossa vida tem problema. Não resolve saber que eu tenho erro se eu não tenho uma chance de melhorá-lo. E essa chance que a gente acabou de falar chama santificação. E essa coisa que acontece depois com ele, que chama... Eu não sei como chamar, eu vou chamar de... Bateu a identidade, ele lembrou quem ele era. Na Bíblia, no versículo 17 do texto que a gente está lendo, está escrito assim, uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor na jornada terrena de vocês. O bater a realidade é, vocês chamam ele de pai, então vocês têm que ser iguais. E o bater a realidade do Simba foi o mesmo, porque foi o pai dele que falou, e ele falou aquela frase que a gente guarda, né, porque está nas nuvens, aparece uma cabeça do pai dele e fala assim, lembra quem que você é. Você não é um leão qualquer que está vivendo na floresta, rolando na lama, você é o filho do rei, e agora que o rei não está lá, você tem que ser o rei. Você tem um papel, você tem uma identidade, você tem um chamado cristão para viver, e esse chamado cristão depende de nós chamarmos o Pai, Deus de Pai. Não só o Deus objeto de adoração, mas Ele é nosso Pai com relacionamento que nós devemos buscar santidade, porque esse é o caráter dele, de santidade. Se do Simba o caráter do pai dele era ser rei, e ele se tornava rei, né? Ele deveria se tornar rei, o caráter do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Rei, é de santidade. Ainda mais ele se refere à sua santidade do que à sua soberania real. Para Deus é mais importante ele ser santo do que a gente tentar colocar uma coroa de pedaço de metal na cabeça dele. É muito melhor a gente coroá-lo com pureza e adoração. E aí vem a parte decisiva. Eu primeiro descobri que era pecador, me converti, fui salvo, Jesus me tirou a condenação. Depois eu comecei a caminhar a santidade, descobri que existiam problemas, descobri que eu não era capaz e descobri que tinha uma forma de sair. Mas isso não significa que eu saí do buraco. Precisa um passo a mais. Não é só entender como sair. Tipo, alguém te dá um mapa quando você está perdido. Você tem que mexer a sua perna, né? Senão você não sai de onde você estiver. Quem treme de medo e engatinha, se fecha no chão e fica parado, nunca vai conseguir sair dos seus problemas. Isso é o que eu falei no começo. É momento de decisões nas nossas vidas. Se a gente está lutando contra a dificuldade de viver santo, seja porque a gente tem pecados complicados, seja porque a gente tem traumas que são necessários ser curados, porque santidade não é só erros. Deus quer seres perfeitos. Em outros momentos da Bíblia ele fala assim, vocês devem ser perfeitos. E ele também não fala isso de graça, né? Porque Deus providencia a cura. Então, cura, seja problemas, seja falta de decisões, seja ter ousadia para falar do Evangelho, porque isso também é uma coisa que Ele nos pede, proclamar o Evangelho, não só aqui, mas a todas as nações, fazendo as pessoas discípulos como nós também estamos tentando ser de Deus. É muita coisa a santidade. E o seu problema e o meu podem estar em qualquer um desses lugares, mas uma coisa eu vou afirmar, deve estar em algum desses lugares algum desafio, porque se a vida de santificação não fosse desafiadora, duas coisas poderiam ser a explicação. Uma, você já é santo, você já é Deus. Então não é desafiador, é fácil para você. Mas eu acho que você não é Deus e eu também não sou. E a outra possibilidade é, santidade talvez não é tudo isso. Talvez santidade é só uma coisinha meia boca, por isso é fácil. A gente
percebe que a santidade é difícil, isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia, porque se a santidade não fosse difícil, teria um problema muito errado conosco. Santidade é difícil e por isso vale a pena e por isso Deus é Deus. Mas é difícil com uma chance de a gente tomar decisão que precisa de prática. O problema que está nas nossas mãos, ele não está longe, ele está em possibilidade da gente resolver. Para o Simba, foi simplesmente voltar para casa, tomar o que era dele, confrontar o vilão, confrontar o problema que ele tinha, os medos que ele tinha, a trava de identidade e terminou tudo feliz naquela história. O nosso terminar tudo feliz a gente só vai ver lá na frente, mas a gente precisa tomar essa decisão. Uma caminhada de santidade, ser santo como Deus é santo, não é só uma canção, não é só uma oração que a gente faz, é uma prática constante, todos os dias, até que a gente veja Deus cara a cara, face a face, para Ele dizer, agora eu te santifiquei por completo. Agora não só santo, mas você pode dar glórias a Deus, porque você também brilha como Deus brilha. É muito bonito seria, né? Imagina você encontrar Deus, Ele está orgulhoso de você, vai ser entusiasmante. Se dependesse só da gente, não seria possível. Mas não depende só da gente. As nossas vidas, a gente passa por muitas crises, mas está escrito no final desse texto, a partir do versículo 19, que é pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A gente era impuro, mas ele era puro. Versículo 20, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Jesus, antes da criação do mundo, ele era conhecido e agora ele é revelado. Pedro chama o que a gente está vivendo de últimos tempos. Significa que está na iminência de acabar as coisas. Os primeiros tempos, a gente não sabe quais são, porque são muito lá atrás. Antes de ser o mundo criado, Deus já era Deus. Para Deus não tem primeiro, para a gente tem os primeiros tempos, quando a nossa história de humanidade começou, quando o drama da humanidade que tenta buscar Deus e cai o tempo todo começou. E esse drama, Deus deu uma solução na pessoa de Jesus e deu uma ordem na forma de santidade para a gente viver. A gente pode ter esperança em Deus, a gente pode ter fé, e isso vai nos motivar, isso vai nos possibilitar passar por essa caminhada de santidade. E para isso, vamos relembrar, a gente precisa lembrar quem a gente é. A gente é filho de Deus, a gente é santo, cristão, a gente ganha o título de santo antes de por completo viver a santidade, o que é tipo um empréstimo, então a gente tem que correr para pagar. Não que é de graça, mas não que a gente esteja devendo alguma coisa a Deus, mas a gente ainda assim precisa correr para viver de acordo. A gente precisa praticar. Santidade não é uma coisa que a gente entende só na teoria. A gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que ser bondoso. Se são problemas que são, no caso da área de traumas, na área de cura, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que permitir que Deus trabalhe nos nossos corações. A gente tem que perceber que a gente tem problemas também. E, às vezes, isso é muito difícil, porque a gente tem orgulho. Eu queria desafiar o pessoal que está aqui na igreja, o pessoal que está em casa, eu mesmo estou me sentindo desafiado, porque quando a gente percebe que sempre tem alguma coisa a mais para a gente trabalhar na nossa caminhada de santidade, significa que sempre tem um desafio para a gente tratar, para a gente tomar uma decisão e para a gente colocar em prática. Eu queria convidar todo mundo aqui a pensar um ou mais, se tiver demais, pensar no que você consegue manejar, mas formar um compromisso diante de Deus, porque você precisa mudar isso na sua vida, você precisa buscar a santidade, não de forma passiva, de tenho 40 anos até eu morrer, para trabalhar minha santidade. A gente está desesperado para ser que nem Deus, a gente deveria tentar viver isso hoje e amanhã, porque daí depois de amanhã eu também quero fazer isso. Se eu não viver isso hoje e amanhã e deixar só para depois de amanhã, eu já perdi 2 dias. Vamos fazer isso a partir de hoje, vamos buscar qual é o seu desafio. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tem a santidade de Deus, mas todo mundo aqui pode tomar essa decisão. E eu estou dizendo isso porque esses dias eu tenho sido confrontado com coisas que me pareciam... Eu subestimei, eu achava que não tinham problemas. Uma delas é a direção do carro, porque eu achei que eu estava aprendendo a dirigir melhor, estava acostumando, vir para cá, vir para lá, e descobri que uma vez que eu bati o carro lá atrás, quando eu estava começando a dirigir, me marcou um negócio que durou até hoje.
E por causa disso, quando as pessoas comentavam levemente que eu dirigia mal, eu dirijo mal, gente, isso é verdade. Eu ficava na defensiva, eu já ficava triste e era terrível. E as pessoas não precisavam nem comentar com palavras. Quando eu olhava no retrovisor e alguém fazia cara de medo, eu ficava arrasado. Isso é muito maior do que eu imaginava. E isso faz diferença na minha vida de santificação. Porque se eu confiar em Deus e se eu pedir por cura, a Bíblia fala que Ele cura a gente. Se eu estou vivendo em pecado e pedir por restauração, a Bíblia fala que eu vou mudar. Se eu não adoro de forma digna de Deus, eu posso fazer diferente. Se as minhas ofertas são sujas, porque o que eu estou oferecendo não está muito legal, eu estou escondendo o dinheiro que eu poderia estar ofertando para os pobres, eu estou não falando coisas que eu deveria falar para os meus irmãos. Uma vez Deus colocou uns negócios no meu coração que eu tinha que falar para o irmão e a pessoa estava precisando de incentivo e eu fiquei com vergonha e não falei e a pessoa ficou sem. Deus achou outro jeito de incentivar o irmão, mas eu não pude ver a bênção de Deus e carreguei aquilo no meu coração. Enfim, estou me estendendo. O desafio é para a gente não carregar essas coisas. Vamos trabalhar diante de Deus, vamos buscar a santidade. Vamos lutar com esse negócio que é, eu tenho uma vida errada e uma vida quebrada. A gente reclama muito do nosso país que está errado, que está quebrado. Se a gente consertar o nosso coração, é um passo bem grande para consertar também o nosso país. Então, vamos orar. Cada um no seu interior perceba, sonde, descubra o que você tem, faça uma decisão, tome compromisso com Deus. Não se esqueça disso depois. Busque santidade, porque o seu Deus também é santo. Senhor Jesus, eu não sei o que o Senhor planeja para o futuro, o que o Senhor planeja para hoje, mas eu sei o que o Senhor deseja para nossas vidas, que é que a gente viva em santidade. Eu nem sempre sei como fazer melhor forma, eu não conheço as suas estratégias, mas eu sei que o Senhor é Deus, não só para a minha vida, para a vida dos irmãos. Então, por favor, meu Pai, vem com Teu Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, nos apontar o que a gente tem para ser trabalhado, o que a gente tem para ser desafiado hoje, meu Senhor, para mudarmos a nossa adoração, para Te adorarmos com santidade, com verdade diante de Ti, para não ficarmos com vergonha, com os olhos abaixados, mas quando a gente cantar com louvores, quando a gente viver, quando a gente falar do Teu nome, em todos os lugares que a gente tiver, a gente fale isso de cabeça levantada, com orgulho e com ousadia, para que vejamos transformações, para que o nosso país seja mudado, para que a nossa vida seja mudada, meu Pai. Por favor, trabalhe a nossa santidade, para que a gente possa nos chamarmos de santos sem vergonha, chamarmos nossos irmãos de santos sem mais fazer piada, mas porque é uma coisa natural, porque é uma constatação de verdade e glorificação do Teu nome, meu Pai. Que tudo que a gente viva possa ser adoração, e que se a gente não percebe, o Senhor aponte, e quando a gente percebe, o Senhor transforma, meu Pai, para que a gente seja santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus, amém.